Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, eu trago aqui para o ano 2026, nós vamos já estar iniciando um tema para nós, Então coloca para nós, Cris, nós estaremos trabalhando com 2026, o ano da semeadura. Repita comigo, o ano da semeadura. Essa semeadura nós vamos trabalhar muito, um irmão abençoando outro irmão, uma família abençoando o outro. Nós vamos semear em vidas, viu? Vai ser uma semeadura em vidas, semeadura em amor, em perdão, renúncia, entendimento, sabedoria. Será um ano abençoador, em nome de Jesus. O texto que eu trouxe é um texto conhecido, mas eu creio que o Espírito Santo vai renovar nos nossos corações, que está lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 30, eu vou ler em diante. Diz assim: prosseguindo Jesus, disse: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais, depois de lhe roubarem tudo e causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Acaso descia um sacerdote pelo mesmo caminho, ao vê-lo passou de largo, Da mesma forma, um levita descia por aquele lugar e ao vê-lo também passou de largo. Mas um certo samaritano que viajava chegou perto dele e ao vê-lo teve compaixão. Aproximando-se, tratou de suas feridas, aplicando azeite e vinho. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, tomou 2 denários, entregou ao hospedeiro e disse: cuida deste homem, e tudo o que gastar a mais eu lhe reembolsarei quando voltar. E ele disse: qual desses 3 te parece que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Respondeu: aquele que mostrou misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vá e haja da mesma maneira. A minha oração é que o Espírito do Senhor possa falar com cada um de nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê assim, diga amém. Podeis assentar, amada igreja. Então eu quero ler um versículo anterior, está no versículo 25, pode ser, Cris? Aqui um homem conhecedor das Escrituras, um homem que conhecia a lei, ele vem indagar o Senhor Jesus nesta questão. Então no versículo 25 ele diz assim: eis que um intérprete da lei, ou um conhecedor, ou um doutor, dependendo aqui na versão da Cristo, está doutor da lei, eu vou pegar por aqui para ajudar, ok? Vamos lá. Eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Deixa aqui, Cristo. Não, deixa lá, querida. Isso, obrigado. Então aqui tem um homem conhecedor das Escrituras, e ele chega para Jesus e diz: olha, o que eu posso fazer para me herdar a vida eterna? Ok. Se nós pararmos para pensar só nessa frase, nós vamos entender que é pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Nós não precisamos fazer nada, está tudo consumado. O que era necessário fazer, Ele já o fez. O Senhor Jesus já entregou a sua vida por mim e por você. E lá no livro de João, capítulo 3, versículo de número 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esta herança, está lá, cadê? Bora, não, aquele versículo mesmo, Cris. Isto, quer herdar, tem que ser herdeiro, e o herdeiro conhece a sua herança, e a maior herança que um cristão pode ter é a vida eterna, é a eternidade com o Senhor. Amém ou amém? Ok? A Bíblia vai nos falar que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Próximo, Cris. Diz assim: e ele diz: que está escrito na lei, como lês? Bora. Respondendo ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O doutor da lei está respondendo ao Senhor Jesus: e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Próximo, Cristo. Disse: respondeste bem,
faze isso e viverás. Próximo. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Então, quando ele fala esse questionamento, conhecendo a lei, né, ele vai falar: quem que é o meu próximo? E essa parábola que nós acabamos de fazer a leitura, aí o Senhor Jesus, ele vai iniciar uma parábola dizendo, né, descia um homem, né, de Jerusalém para Jericó, e ao meio do caminho foi ali saqueado, e deixaram ele meio morto. Mas passou ali um sacerdote, olhou, não fez nada. Passou um levita, um sacerdote é o que ministra a palavra naquela época, o levita é o que toca, o que canta, também passa. Mas chegou o momento que veio um samaritano, e o samaritano, que não tinha, relacionamento com o judeu, ele vai e agora ele tem uma empatia, ele vai fazer aquilo, vai parar para ver o que pode ser feito para aquele homem que foi ali saqueado. E é interessante as escrituras que o Senhor Jesus, ele sempre traz algumas ilustrações. Essa parábola nada mais é que o plano da salvação, simples assim. Essa parábola, ela vai trazer a revelação do plano da salvação. Quando ele diz assim: um homem saía de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, historicamente, à luz das escrituras, é um lugar de adoração. Eu disse que é um lugar de... Jerusalém é conhecido como lugar de adoração. Então este homem, ele sai de Jerusalém e vai para Jericó. Jericó é os lugares mais baixos que Jerusalém. Então isso representa o quê? A descida, a queda do homem. Olha como é que o Senhor Jesus, ele é sábio, e ele traz a revelação da obra da cruz do Calvário, da queda do homem, a restauração, o levantar do homem, Então naquele momento, o homem está ali em queda, está descendo, dentro daquela visão espiritual. E a Bíblia vai nos falar no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem para matar, roubar e... Gente, quem está comigo, diga amém. Quem está acordado, dá glória a Deus. O ladrão vem para roubar. Ele foi saqueado no meio do caminho. Foi assim, com a humanidade. Deus fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, em perfeição, sem faltar nada. Mas, por uma questão de não vigiar, ele foi saqueado no seu entendimento. Se afastou dos caminhos de Deus. A Bíblia nos fala que lá no jardim, na viração do dia, o Senhor tinha uma intimidade com o homem. Ele tinha o quê? Intimidade, ele falava com o homem. Mas isso foi se perdendo, o homem foi se afastando. Olha o projeto, do Senhor, olha o resgate da humanidade. Então esse homem representa a humanidade, que ele se afasta de Jerusalém, do lugar da intimidade com Deus, do lugar de adoração, e vai descendo para Jericó. E ali ele é saqueado e deixado meio morto. Você conhece a história meio morto? Ou você está morto ou você está vivo, não é? Mas assim que está a humanidade. Se você perguntar para a pessoa: você está vivo? Ela fala: estou. Mas a Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Andávamos como errantes na direção que aos nossos olhos parecia que era direito, mas o final era morte. Mas quando você fala: você está morto espiritualmente, ninguém aceita. Então ela meio morto, porque morto não pode andar, Eles, Então meio morto, estava lá. E aí passa naquele momento um homem, o sacerdote de lado, e passa ali um levita de lado. Olha só, olha que coisa tremenda. Prepara aí o teu coração, que eu quero ministrar no teu coração. O homem, ele foi a humanidade. O homem, ele caiu no seu delito e pecado, porque faz escolhas que distancia de Deus. A religião não pode levantar o homem. A religião, nada pode levantar o homem, só aquele que vem dos céus. Só o samaritano que vem, só Jesus que pode levantar o homem, curar suas feridas e colocar numa estalagem segura. E essa estalagem tem o nome, essa estalagem é a igreja. Amém, amém? Este é o plano da salvação. Você só pode semear quando você conhece a situação do ser humano. Como que você vai abençoar, vai semear? É o ano da semeadura. E essa semeadura
nós vamos semear estendendo a mão, nós vamos semear visitando as famílias, nós vamos semear amando pessoas, porque o projeto de Deus não é amar coisas, é amar pessoas. Quem ama coisas não consegue amar pessoas. Então essa igreja vai praticar amar o ser humano, o seu próximo. E quem que é o próximo? O próximo é um irmão? O próximo é um filho? O próximo é uma filha? Não, o próximo é aquele que Deus coloca diante de você, para você exercer misericórdia. É esse o texto. Quem está entendendo, diga amém. Então nós vamos semear o próximo, e o próximo não é muitas vezes aquelas pessoas que nós gostaríamos que tivessem do nosso lado, mas as pessoas que o Senhor coloca na nossa frente, para nós exercermos o amor de Cristo através das nossas vidas. Isto é semear. Deixa eu te falar uma coisa, é muito melhor do que você ganhar a mega sena, esse bilhão que está aí, é você exalar o aroma, o amor de Cristo. É muito melhor do que uma porta aberta, é você sentir o Espírito Santo usado na sua vida. É muito mais edificante do que você entender, né, um compêndio teológico em suas raízes. É você ouvir a voz do Espírito Santo ecoando dentro de você, trazendo você a uma essência de intimidade com Ele e com o Espírito Santo. Então semeadura será o nosso grande objetivo, e a religião não pode fazer isso. A religião não tem esse poder para fazer, mas o Cristo, o samaritano que representa neste momento, o Cristo, ele pode fazer. O texto, presta atenção, o texto vai dizer assim, e eu quero fazer a leitura desse texto, só para vocês caminharem comigo mais um pouquinho. Olha só, vamos lá. Lá no versículo 31 dizia assim, ó: por acaso descia, eu quero ler com os irmãos, 31, pode ser, Cris? Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. O mesmo caminho. Presta atenção. Próximo, Cris. De igual modo também o levita, chegando naquele lugar, não falou o caminho, mas o lugar. Presta atenção. Quem ministra a palavra tem que ser referência para quem está no altar. Se o pastor, se o mestre, se o profeta não para, como é que um levita que está, né? Como é que um levita, um cantor, um tocador, ele vai parar? Nós temos que priorizar a semeadura. Nós que estamos na frente precisamos priorizar. Você que é líder, você que é pastor dessa igreja, você que é líder do grupo de crescimento, priorize, você é referência. Porque era o mesmo caminho. Para um era o mesmo caminho, para o outro, né, o mesmo lugar, o mesmo contexto, Só que o samaritano é diferente. O samaritano era um viajante. Ele não tinha uma rota. Pode pôr no próximo, vamos lá, no próximo. Ó, mas um samaritano que ia de viagem. Simplesmente ele estava de viagem. E é interessante que o Senhor Jesus, ele veio de passagem, sim. Ele veio com tempo aqui, mas ele não ficou aqui. Agora presta atenção no plano da salvação que o Senhor quer usar essa igreja para o 2026. Ele disse: eu estou de passagem, mas eu vou voltar. Eu estou de passagem, eu não posso levar você para o paraíso, mas eu tenho um lugar seguro para cada um de vocês, a minha igreja, a minha noiva, que vai se preparar quando eu voltar. Quem está entendendo, diga amém. Vocês estão entendendo? Eu não vou levar, eu vou curar as suas feridas, eu vou levantar vocês do caminho de morte, eu vou curar, né, tirar todo o peso que está de vocês. Eu não consigo levar vocês agora, porque eu tenho um projeto para a vida de vocês. Vocês vão aprender a semear na vida das outras pessoas, como eu tenho semeado na sua vida. Quantos de nós estavam em caminho de morte? Quantos já tinham desistido da vida? Quantos já estariam em depressão? Quantos já tinham desistido da sua família? Mas Deus, através do Espírito Santo, através da sua palavra, te resgatou, te fortaleceu, renovou a esperança no teu coração, te deu um espírito de vida, a palavra foi cravada no teu coração. Agora ele diz assim: você está no lugar certo, foi eu que te trouxe a esse lugar. Para quê? Para você ser um semeador daqui para frente, assim como eu fiz na sua vida, você fazer a outros. Amém ou não amém? Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus, diga amém. Primeiro ponto, bora lá, Cris. Primeiro ponto:
Estar próximo. Queridos, não dá para semear se a gente não estiver próximo. Sabe aquela frase que eu falo até se tornar uma verdade? Tem gente que gosta de floresta, mas não gosta de árvore. Nós vamos precisar amar as árvores. Uma árvore tem problema. As árvores têm dificuldade. As árvores muitas vezes não conseguem dar fruto. Precisam ser limpas. Precisam ser adubadas. Precisam ser amadas. Então nós vamos aprender a ficar próximo às pessoas, porque só podemos semear quando nós conhecemos a realidade. Você imagina, às vezes você chega lá na pessoa, pensando que a pessoa está passando um momento difícil, leva uma cesta básica, já levaram para ela, você não foi no espírito, você foi na sua razão, e você olha para a sandália, ela não tem onde calçar o pé, ela não precisava de uma cesta básica, ela precisava de uma sandália. Você sabe por que não teve entendimento? Porque não teve o Espírito Santo. Então quando nós estamos próximos, nós vamos aprender a semear, no Espírito e em verdade, próximo. Esse é o ponto que nós precisamos praticar. João 3:21, coloca para mim, Cris. João 3:21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É importante você abençoar uma pessoa ou outra, mas quando nós fazemos isso na direção do Espírito Santo, a honra, a glória é para Ele. A pessoa pode ter sido alimentada, a pessoa pode ter sido vestida, ela pode ter sido socorrida, mas quando nós fazemos isso na direção do Espírito Santo, honra, glória e louvor é para Ele, porque foi Ele que revelou, Ele que nos capacitou, Ele que nos levou até aquele lugar, nos aproximou para nós tomarmos a atitude de semeadura. Quem está entendendo, diga amém. Segundo ponto, pronto para servir. Quem está pronto para servir em 2026? Aos líderes de grupo de crescimento, fica de olho nesse povo agora. Quem está pronto para servir? Eu escutei até você que está em casa, filho, se comprometendo com Jeová. Pronto para servir. Presta atenção. Põe o versículo 33 para mim, Cris, por favor. Pronto para servir, bora lá. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao quê? Quem chega ao pé não está preocupado para entender, ele quer servir. Quem está entendendo, diga amém. Se ele tivesse chego na cabeça, o que aconteceu, filho? Não, eu cheguei no pé. Eu quero te servir. Eu quero te servir, eu não sei o que aconteceu, mas eu sou um semeador e eu quero te servir, eu vim para te servir. Lembra de Jesus? Ele estava preocupado quem ia traí-lo, quem ia voltar para Emaús. Não. Eu quero lavar os pés, eu quero enxugar os seus pés, eu quero te servir. Quem está entendendo 2026? Está preparado para servir, meu querido? Não quer entender, só sirva. Não quer entender, eu quero entender, não. Você vai servir, você vai se aproximar para servir. Não quer entender. Quem faz a interpretação, quem traz contexto, quem revela é o Espírito Santo. Nós vamos servir. Por isso que ele chegou ao pé e não à cabeça. Glória a Deus, aleluia. Amém. 3. Põe lá para mim, Cris. Enxergar a situação. Muitas vezes você está próximo. Você quer servir, mas não consegue enxergar a situação. O que nos faz não enxergar uma situação é a nossa razão. A razão muitas vezes vem primeiro do que os olhos. Está assim por causa que fez essa escolha. Está assim por causa da mãe. Está assim por causa do esposo. Está assim por causa do filho. Está assim. Não. Quem vai abrir os olhos do entendimento é o Espírito Santo. Nós precisamos enxergar a situação, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, potestades, dominador do mal. Quanto tempo, presta bem atenção nessa pergunta que eu vou fazer no seu coração. Quanto tempo você não tem discernimento de espírito? Você sabe o que é discernimento de espírito?
que quando você chega perto de uma pessoa, você sabe que a pessoa não usa álcool, não bebe cerveja, vinho, cachaça, sei lá o que, mas você chega perto dela, está um cheiro de álcool, ali tem um demônio, ali é uma pombagira, ali é um tranca-rua, ali é uma Maria Mulambo, ali existe um espírito que está rondando aquela pessoa. Isso é um discernimento. Quanto tempo a igreja não pratica o discernimento espiritual? Nós precisamos aprender a enxergar a situação. Muitas vezes não é por causa da escolha, outras vezes, né, são práticas, portas abertas de maldição que foi aberta, porque a palavra tem sido ministrada, mas o coração fica duro, não toma atitudes que precisam ser tomadas, largar coisas que precisam ser largadas. E uma das coisas pior que tem na vida do cristão é só isso, mas só isso, sabe aquela história que você tem ali, né, uma plantação, você tem uma plantação e ali passa ali na tela o coelhinho, aí de repente passou o coelhinho, vai ali o javali, aí depois vem a raposa, e aí já vai entrando, daqui a pouco está um buraco e vai passando tudo. Meu irmão, aquilo que o Espírito Santo revelou, que traz escândalo, que é do demônio, que não é mais para a sua vida, larga isso enquanto é tempo. Mas para isso, para nós ministrarmos isso, nós precisamos do quê? Enxergar a situação, se é uma prática humana ou se é campo espiritual. Porque quando é prática humana, é muito mais simples, mas quando é espiritual, você tem que ter o Espírito Santo, porque senão a pessoa se ofende. Você já viu alguém ser corrigido e falar, ai, obrigado? Todas as pessoas que são corrigidas, elas se dão um negócio, um mal-estar. Corrige um filho, corrige uma filha, ela vai dizer assim, nossa, que mãe chata, que pai chato, eu não quero saber disso. Aí lá na frente, vai dizer, graças a Deus que meu pai e minha mãe me corrigiram, senão eu estava perdido. E a Bíblia diz, só corrige quem ama. Agora, para corrigir tem que ter o Espírito Santo, porque é Ele que revela como nós devemos enxergar a situação, querido. Amém ou não amém? Romanos 5, 20, bora lá. Romanos capítulo 5, versículo 20, diz assim, veio porém além para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde você era fraco, agora você é forte. Aonde você não podia, agora você pode, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A lei foi vencida na graça de Jeová. Viu, querido? Não somos nós que vencemos, é Ele em nós, a esperança da glória. Por isso nós podemos semear, porque é Ele que vai nos capacitar a estender a mão, é Ele que vai nos capacitar a liberar o perdão, é Ele que vai nos capacitar a enxergar uma vida nova, é o Senhor, não somos nós. Próximo, compaixão, Mateus 9, 36, põe para mim. Não basta você saber da situação, não basta você estar perto, não basta você precisar de ter o sentimento. Você já viu pessoas que vão fazer por mecanicamente, uma coisa fria, sem sentido, sem nada, algo distante? Olha Jesus falando aqui, ó. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Uma das coisas mais difíceis que tem é você ver uma pessoa sem direção. A pessoa que não tem direção, eu já vi várias vezes, estou falando sério, a pessoa chegar para mim e falar assim, eu estou sem direção nenhuma, eu estou sem direção nenhuma. Precisa de uma palavra, precisa de um alerta, precisa de um direcionamento. Só Deus. Jesus olhou aquela multidão e viu, olha, eles estão perdidos, eles não têm uma direção. Sabe, querido, a mesma multidão que Ele multiplicou pães e peixes, a mesma multidão que Ele deu perna aos coxos, a mesma multidão que Ele deu vista aos cegos, a mesma multidão que Ele curou os leprosos, é a mesma multidão, irmãos. Mas do que adianta ser curado, abrir porta, se você não tem a direção? Então, para isso, nós precisamos ter compaixão. Compaixão das pessoas. Muitas vezes nós vamos socorrê-las, mas precisa ter uma empatia a mais. Você sabe o que é uma empatia? Você andar do lado da pessoa, olha,
eu quero chorar com você, ou eu quero me alegrar com você, mas você precisa de uma direção. Você não está vendo que faz mais de 10 anos que você está no mesmo caminho e a coisa não dá certo? Você está vendo que faz mais de 5 anos que você não consegue, não prospera, não funciona? Será que está tudo certo? Será que o seu caminho está certo? Não está na hora de você mudar, tirar algumas coisas? Você não está enxergando que não está funcionando? Eu quero semear na sua vida, mas não temos como dar água para quem não tem sede. Não tem como nós semearmos se a pessoa quer continuar na mesma situação. Não tem como. Nós não podemos obrigar ninguém, mas nós podemos, igual Jesus, ter compaixão. E como ter compaixão? Vamos estender a mão mesmo sabendo. Irmãos, tem uma coisa que eu aprendi, é que ninguém precisa obedecer a ninguém. A igreja vai continuar semeando, mesmo sabendo que a pessoa vai para o inferno, com as gracinhas dela e tudo, viu? O papel da igreja é semear. É difícil, né? É duro, né? Mas é assim que funciona. A igreja não foi chamada para, apontar o dedo, acusar o pecado, mesmo sabendo que a pessoa não quer mudar, não quer abrir mão, não quer largar, quer continuar do mesmo jeito. A igreja vai continuar abençoando, e a pessoa vai continuar patinando, vai continuar sofrendo, vai continuar na vida miserável, vai continuar, porque foi assim no passado e vai ser assim. Deus não obriga ninguém. Estou à porta e bato. Deus não é invasor. Uma das coisas mais difíceis da luz das Escrituras, eu vou falar para vocês hoje. Eu fiquei pensando a vida de Moisés, irmãos. O pessoal fala: uau, eu queria fazer parte da igreja de Moisés. Amém ou amém? Estão com medo? Eu queria fazer parte da igreja de Moisés. Eu abria a tenda, tinha o maná, as cordonias caíam, um anjo de dia e um anjo de noite. 40 anos não precisava comprar roupa nem no shopping. E Deus falou para Moisés assim, ó: acima de 15 anos, nenhum deles vão entrar. Nenhum. A igreja de gente morta. Mas ele teve que caminhar até o final. Ele teve que ir até o final. Sabe, queridos? Você sabe que é errado, você sabe que é certo. Deus está te chamando para ser semeador. Ele não te trouxe para uma estalagem só para você ser cuidado, mas para você ser fortalecido e abençoado. Próximo ponto, Cris. Cuidado prático. O que significa cuidado prático? Vamos lá. Para mim ser semeador, eu tenho que ter um cuidado prático. O que é um cuidado prático? Não adianta você chegar para a pessoa e dizer: nossa, coitadinha dela, gente. Gente, eu vou contar um caso. Alfredo, vou te contar um caso só para você orar, filho. Eu sei que você agora é avô, está mais experiente, está mais paciente, né? Só para você orar. Não, cuidado prático, meu irmão. É investir mesmo. É saber a realidade da pessoa, ter empatia, sabe? E colocar a mão no bolso. A salvação é pela graça, mas ela tem custo, viu? Você não paga, mas você investe, você semeia. Você não paga pela salvação, mas a gente aprende a semear na vida das pessoas a bondade, o amor. A Bíblia vai nos trazer no versículo 34, põe para mim, Cris. Põe lá, Cris, 34, bora. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho. Ele tirou algo que era dele, para poder levantar aquele que estava caído. Ah, irmão, vai doer um pouco agora. Está preparadinho aí? Fala para o teu irmão do lado: está preparado, filho? Com muito amor, diga para ele assim: você tem as suas manias? Que você não abre mão? Porque tem gente que não abre mão de nada. Meu jeito é desse jeito, quem quiser é desse jeito, eu não abro mão. A minha comodidade, a minha vidinha, o meu mundinho, né, o meu cerquinho, não abro mão. Para ser um semeador,
uma ferramenta do Senhor, precisa abrir mão de algumas coisas. E ele ensinou aqui, aproximou, ele enxergou, ele aproximou, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho. O azeite, a Bíblia vai nos trazer no livro de Tiago, põe para mim, filha, Tiago 3, versículo 5. O azeite, Tiago 3, versículo 5. Assim também, língua é um pequeno, meio glorioso, não é esse não. Tiago 3, 5 é esse? Não é esse não. Então eu marquei errado aqui. Tito, põe Tito. Acho que eu estou meio assim, aleluia. Não pelas obras de justiça houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O azeite representa o Espírito Santo. Ele abriu mão de alguma coisa. Não vos deixarei órfão, mas eu enviarei o Espírito Santo. E o vinho, sangue de Jesus Cristo, que nos lava de todo pecado, que nos purifica. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como um carmesim, Ele nos torna alvos mais do que a neve. Então Ele nos dá o Espírito Santo e nos perdoa das nossas iniquidades. Nos levanta, que nós estávamos caídos nos nossos delitos e pecados. Sabe, tem uma passagem, guarda no teu coração. Os amigos que levaram o paralítico para Jesus, quem lembra dessa passagem? Esse é o nosso papel de 2026. Tem pessoas que não vão conseguir chegar, nós precisamos arrastar. Eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho, a graça do Senhor, eu te dou, receba em nome de Jesus. É estender a mão, levar a graça, a salvação e trazer essa pessoa. Abrir mão de alguma coisa. Às vezes nós damos R$1 lá para o rapaz lá do flanelinha, damos lá uma coxinha para uma pessoa que está lá na padaria, mas nós não conseguimos fazer uma ligação levando um versículo, não conseguimos fazer uma visita, não conseguimos convidar ninguém que está morrendo, que está abatido e precisa de uma palavra de vida. Essa religião vai cair por terra em nome de Jesus. Nessa igreja não, nós fomos chamados para multiplicar, sabe, o reino de Deus. Não é para encher um quadrado, mas é para saquear o inferno, gente. Eu tenho certeza que cada um de nós que aqui, você que está em casa, você conhece uma pessoa que está desistindo de tudo, com a família arrebentada, a esposa se sentindo mal amada, e a igreja, como se não tivesse, fosse apenas um show gospel. O que importa é eu estar feliz, o que importa é eu estar cantando no meio aí do povo, e olha lá, e glória a Deus, e aleluia. Foi para isso que Ele nos chamou? Nós somos chamados para ser semeadores no reino do Pai. Cuidado prático. Próximo, Cris. Levar para um lugar seguro. Arrumaram até uma cabaninha ali. Ele tira o homem representando a humanidade e leva para uma estalagem. Ele leva para um lugar. Aqui está representando Jesus. Eu não te levo para o paraíso, mas eu tenho um lugar para você. Eu te tiro do mundo. Você estava em decadência. Eu te tiro desse lugar de decadência. Eu vou te levar para um lugar que vai cuidar de você. Fala para o teu irmão: eu quero cuidar de você, meu irmão. Eu quero orar por você. Eu quero ser uma bênção na tua vida. Quando Ele tira daquele lugar chamado mundo, que foi saqueado, foi roubado, não tinha mais nada. Que valor que esse homem tinha? Para Deus todo. Investiu na vida dele, levou para um lugar seguro. Ele disse: eu vou voltar. Eu vou voltar. Quem batizou pessoas aqui esse ano, diga amém. Te prepara, filho. Porque o Senhor Jesus, Ele é o batizador com o Espírito Santo. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos só ferramenta. Quando Ele voltar, Ele vai procurar aqueles que estavam feridos lá fora. Foram levados para a estalagem. Cadê aqueles que eu trouxe aqui para dentro? Onde que eles estão? Aonde que eles estão? Eles estavam feridos, meio morto. E eu trouxe
eu curei as feridas, dei o meu espírito, enchi com óleo de alegria, coloquei no lugar seguro, aonde eles estão. E nós vamos prestar conta dessas pessoas, todos nós, todos os pastores, independente da denominação, todos aqueles que se denominam apóstolos, profetas, semideus, quarta trindade, vão prestar conta. Cadê aqueles que eu tirei, que eles estavam feridos, machucados, e eu trouxe para a estalagem? Cadê eles? Porque eu vou voltar. Se gastou mais, eu vou acertar, porque bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Amém? Próximo. Semear é investimento em vidas. Mateus 5:7, põe para mim, Cris. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Esse será o ano nosso, de nós usarmos misericórdia com as pessoas. Amar não como nós gostaríamos que elas tivessem, mas da forma que elas estão. Porque quem muda pessoas é o Espírito Santo. A igreja, ela vai se levantar em vigília. A igreja, ela vai se levantar em jejum. Nós vamos fazer o calendário agora, no mês de janeiro. Nós vamos para a consagração. Nós vamos fazer um óleo aqui no altar. Nós vamos buscar a graça de Deus para nós sermos semeadores aí fora. Semeadores de pessoas que estão aqui dentro com suas famílias arrebentadas. Semeadores de famílias que muitas vezes ela está aqui dentro conformada, a sua família está dividida. Maridos que estão bebendo, esposas que estão se sentindo em depressão, machucadas, que precisam de remédio para dormir. Nós vamos investir em vidas. Fala para o teu irmão, nós vamos investir em vidas, meu irmão, em vidas. Nós vamos terminar o tempo sim, mas a nossa prioridade é vidas. A nossa prioridade vai ser famílias. A nossa prioridade vai ser pessoas. Nós vamos aprender a amar pessoas, nós vamos chorar com as pessoas, nós vamos se alegrar com as pessoas, nós vamos cantar vitória com as pessoas, nós vamos estar próximo das pessoas. A igreja vai viver como uma verdadeira igreja, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Uma estalagem segura, que termina de curar as feridas, uma estalagem que recebe os feridos que foram saqueados aí fora, para que eles possam se colocar como soldados na mão de Deus. A igreja de pé, em nome de Jesus. Quem está preparado, diga glória a Deus. Nós vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus pela palavra. O ano da semeadura.